Xiaomi Mi Air, um notebook pequeno, fino, leve, bonito e o mais importante de tudo, poderoso. E aí, Sais, tudo tranquilo? Aqui é o Sancler Miranda e esse aqui é o canal Cyborgs. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o review do Xiaomi Mi Air, um notebook que, em todas as palavras, resumindo tudo, ele é impressionante. E você vai descobrir o porquê ao longo desse review. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão aqui abaixo, inscrever-se e ativa o sininho ali logo ao lado. E é claro, clique em gostei. O design do Xiaomi Mi Air é o primeiro impacto positivo que você tem ao olhar para o notebook. É muito bonito e passa um ar premium. O seu corpo é todo construído em metal e a experiência tátil ao passar a mão é muito prazerosa e faz você sentir o frescor e a solidez pela peça de metal. O único lugar que não é metal é nessa parte aqui de dentro, que é um plástico. E é claro, as teclas também. Aqui há uma entrada HDMI, duas entradas USB 3.0, uma de cada lado, USB tipo C, você pode utilizar tanto para transferência de dados e principalmente para a entrada do carregador dele. E por último, uma entrada para o fone de ouvido, 3.5 mm. Para o uso cotidiano, esse notebook ele está sempre em uma ótima temperatura, ele não esquenta muito. Vai acontecer de esquentar se você colocar ele nas suas pernas, porque dessa forma ele tapa a saída de ar, então é normal que ele esquente caso esteja no seu colo. Mas quando é necessário um uso mais hardcore do notebook, como por exemplo, para renderizar um vídeo, que é no meu caso, para jogos, você vai sentir que ele vai esquentar mais porque requer mais processamento e também é possível escutar o barulho do cooler, mas somente nesses casos. Em uso cotidiano ele é totalmente silencioso e uma temperatura muito boa. A tampa do notebook não tem nenhuma logo propositalmente, para você poder personalizar de acordo com o que você quiser, colocar os adesivos que você quiser aqui na tampa ou deixar liso, que também deixa ele muito bonito. Particularmente tenho vários adesivos que vão vir para cá no final desse review. Os cuidados com o design desse notebook, ele não fica somente na superfície ao olhar por fora, ele também se estende na parte inferior do notebook, então ele tem uma construção muito bonita aqui para a saída de ar, as saídas do alto-falante, que é o alto-falante AKG, e até mesmo os seus parafusos são parafusos que combinam com a cor do notebook. E aqui no meio vem um adesivo que mostra que são alto-falantes AKG, Dolby Audio, placa de vídeo NVIDIA, que eu vou falar daqui a pouco, e Windows. Isso aqui pode ser removível, é só você tirar caso seja a sua vontade, igual estou fazendo nesse momento. Vou deixar por enquanto. Olha só como é a construção interna do Xiaomi Air. Também muito bonito de se ver. O SSD tem uma capacidade de 256 GB. E aqui é possível você colocar mais um PCIe SSD. Bom, essa tela aqui me impressionou e muito. Essa aqui é uma tela IPS de 13.3 polegadas e ela tem uma proteção Edge-to-Edge Glass e a resolução chega em até 1920 por 1080. Esse aqui é o brilho máximo, mas eu não vou deixar no máximo para não estourar aí a imagem, vou deixar assim que fica equilibrado. E aqui em cima tem uma webcam de 1 megapixel, é pouquinho megapixel mesmo, mas dá para conversar tranquilamente no Skype, no Hangouts ou qualquer software de videoconferência que você utilizar. Eu tive esse Sony Vaio aqui 6 anos e ele tem uma tela de 17 polegadas e para você ter uma ideia, a resolução que ele chega é em 1366 por 768. Então aqui você tem uma tela bem menor com uma resolução bem maior e para quem é mais técnico, uma resolução menor. Por quase 6 anos eu utilizei esse notebook para tudo, para o meu uso pessoal, para editar os vídeos, e ele é um i3. E quando eu peguei o Xiaomi Mi Air e eu olhei pela primeira vez para essa tela, eu fiquei assim, cara, que imagem linda. A minha primeira sensação foi parecer que estava olhando para uma tela de celular muito grande. E a nível de comparação, o MacBook Air
Air de 13 polegadas também, ele chega a 1440 por 900. E o ZenBook 3, que tem quase 13 polegadas também, ele também tem uma resolução Full HD. Então o que eu tenho para te dizer dessa tela é que ela é muito agradável de se ver. O teclado é retroiluminado, então é só você tocar uma vez que ele já liga as luzes que tem embaixo, e é possível desativar também na tecla F10, mas é bem legal deixar ele ativado, e ele tem um feedback tátil muito gostoso de digitar. E esse teclado do Mi Air, por padrão, ele ativa e desativa funções do computador, onde tem as teclas F1 ao F12. Então se eu apertar aqui F1, ao invés dele habilitar o F1, ele vai desativar o som. A mesma coisa para o F2 até o F12. Caso você queira de fato utilizar o F1, F2, F3, você tem que apertar FN e aí sim apertar a tecla que você quer. Isso é estranho no início porque a gente está acostumado ao contrário, mas depois você se acostuma. O trackpad é bem grande, como você pode perceber, e mais uma vez, para quem está vindo de notebooks antigos, você vai dar uma estranhada primeiro porque é bem sensível, é só você triscar que ele já entende que você está movendo o cursor. E o mais interessante desse trackpad é que ele aceita vários gestos, e eu descobri vários deles sozinho. Não tem nenhum lugar onde você procura que você encontra uma lista de gestos. Então eu mexendo descobri vários, eu vou te mostrar agora. Os gestos daqui são o seguinte, olha só, eu tô aqui com uma imagem e isso serve para páginas também. Você pode aplicar zoom com um gesto de pinça, então zoom in, zoom out. Eu vou voltar para a área de trabalho utilizando 3 dedos para baixo, eu volto para minha área de trabalho, 3 dedos para cima, eu volto para onde eu estava. Eu vou te mostrar que ao invés de eu apertar com o botão direito aqui embaixo, eu vou utilizar 2 dedos, e aí ele aparece para mim as opções como se eu tivesse clicado com o botão direito. Muito legal. Se eu vier com 3 dedos e arrastar para o lado, olha só que interessante, é a mesma coisa do Alt Tab. Um clique com 3 dedos abre a minha pesquisa aqui dentro do Windows. Eu posso escrever qualquer coisa para pesquisar dentro do PC, isso é um recurso do Windows, tá? Dentro do PC, quanto na internet. E se eu tiver uma página, é só eu arrastar de baixo para cima ou de cima para baixo com 2 dedos, que aí ele entende que eu estou utilizando o scroll, como se eu estivesse utilizando o scroll do mouse. Se eu estou em qualquer página, qualquer pasta, é só eu com 3 dedos, vou para cima e aí eu crio uma nova área de trabalho. E aí agora, com 4 dedos, eu posso alternar entre uma área de trabalho e outra. São áreas de trabalho diferentes. Então aqui ó, não tem nada aberto. Você pode ver que não tem nada aberto. Já na área de trabalho principal, ele tem muita coisa aberta aqui. Olha só, Premiere está aberto, fotos e pastas. Então esses foram os gestos que eu descobri que dá para utilizar somente com os dedos aqui no trackpad. Agora, o som desse notebook que tem alto-falantes AKG é sensacional. Amigo, é a primeira vez que eu escutei um som de notebook tão alto. Geralmente, como no meu notebook antigo, as caixas de som são aqui em cima. E o som, pelo amor de Deus, é para passar vergonha. No Mi Air, as caixas de som estão localizadas aqui na parte de baixo. Uma desse lado e outra desse lado. Quando ele está reproduzindo um som e não está em uma superfície, o som fica disperso. Agora, ele vai para o próximo nível quando ele está sobre uma superfície, sobre uma mesa. Eu vou te mostrar a diferença. Eu vou acessar uma música sem direitos autorais, YouTube. Essa é uma música que está no som máximo, com som disperso. Está aberto aqui. Agora, se eu pegar e colocar na superfície, olha a diferença. Eu não sei se dá para reparar a diferença quando está escutando com o áudio do meu lapela, mas a diferença é muito grande e esse som é muito alto. Com esse som aqui você vai conseguir tranquilamente colocar músicas para seus amigos escutarem enquanto vocês batem papo sem passar nem um pingo de vergonha. Essa altura aqui tá bom para você? Depois de 2 meses de uso, eu posso te dizer com propriedade, eu tô
impressionado com esse notebook. A autonomia de bateria dele é maravilhosa. Em meus testes de uso cotidiano, ou seja, coloquei para escrever no Google Docs, coloquei no YouTube para assistir vídeos, utilizar e-mail, redes sociais, ou seja, um uso normal. Ele levou 6 horas e 45 minutos para sair de 97% a 0%, ou seja, acabar toda a bateria. Então ele levou 6 horas e 45 minutos. Cara, isso para mim, na minha opinião, é muito tempo. E a melhor parte é a seguinte, lembra que eu te falei que ele tem uma entrada USB tipo C? Ele leva 35 minutos para carregar de 0 a 60%. Cara, maravilha, era tudo que eu tava precisando e é muito bom você poder sair, utilizar tranquilamente, sabendo que você não vai ficar na mão com a bateria. Aqui em casa, como eu utilizo ele para o trabalho, eu utilizo ele com esse suporte aqui, eu uso ele somente conectado no carregador. E aí você pode pensar, isso não tem problema? Não tem problema, eu já pesquisei bastante antes de fazer isso e realmente eu percebi que não houve nenhuma perda em relação à autonomia de bateria, tempo de carregamento, porque quando ele atinge 100% ou 97%, depende muito, o notebook já entende que a bateria está carregada e que ele não precisa, se estiver conectado na fonte de energia, ele não precisa utilizar a fonte da bateria, ele vai utilizar a fonte de energia do carregador. Então, é tranquilo. Ah, Sancler, então quer dizer que eu vou baixar jogos, eu vou só assistir vídeo o dia inteiro e vai durar esse mesmo tempo? Óbvio que não. Qualquer tipo de uso que requer muito do processamento do computador, seja para editar vídeo, seja para jogar jogos pesados, é óbvio claramente que o tempo de bateria vai diminuir bastante. Então o teste que durou 6 horas e 45 minutos foi um teste de uso cotidiano, coisas comuns que uma pessoa normalmente faz durante um dia de trabalho, um dia de estudo. Agora vamos falar de desempenho e especificações técnicas do Mi Air. Bom, o poder do Xiaomi Mi Air começa com um processador i5 de sexta geração, que ele, como base, ele tem 2.3 GHz e pode chegar no turbo em até 2.8 GHz. Ele tem 8 GB de RAM DDR4 e tem uma placa de vídeo dedicada da Nvidia. Sim, cara, ele tem uma placa de vídeo dedicada. E essa placa é uma GeForce 940 MX de 1 GB. E é uma GDDR5, tá? Cara, quando eu falei lá no início do vídeo que esse notebook é poderoso, eu não tava brincando. É porque o bicho é bruto mesmo. A minha maior necessidade que o computador precisa ter é ser poderoso o suficiente para aguentar um software de edição. E aí, o que eu fiz? Eu instalei logo o Premiere e o After Effects, são dois programas essenciais que eu utilizo sempre para editar os vídeos. Então, Premiere, After Effects, instalei o Photoshop para as thumbnails, instalei Sony Vegas para fazer outros trabalhos que eu faço com podcasts. E então eu fui fazer a primeira edição. E cara, quando eu fiz a primeira edição e eu vi tudo rodando fluido, que maravilha! Ele aguentou tranquilamente. Só que é o seguinte, se você for editar vídeos em que você não vai colocar efeitos, que você não vai colocar coisas demais nesse vídeo, ele vai rodar na prévia máxima dele, ele vai rodar no máximo tranquilamente. Agora, se você, assim como eu, coloca muitos efeitos nos vídeos, tem muitas camadas ali, você precisa colocar ou na metade ou no 1/4. E o tempo de renderização também me agradou bastante. E isso é graças ao processador, à memória da placa de vídeo dedicada para ele. Então tudo isso ajuda para que a gente consiga instalar programas que requerem mais poder de processamento. Mesmo tendo feito vários upgrades nesse aqui, ele não aguentava muito, viu? Eu sempre deixava em 1/4, mesmo que fosse sem efeito, sempre em 1/4, ele sempre travava e o tempo de renderização pode fazer uma coisa. Mas sou muito grato a esse notebook aqui, ele aguentou durante 6 anos eu editando os vídeos aqui do canal desde 2013, então eu fazia tudo nele mesmo. Uma coisa que muita gente perguntou: Sancler, ele roda jogos? Se eu for instalar jogos aí, ele vai rodar? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o GTA V, que só de espaço que ele ocupa são 70 GB, 71 para ser mais específico. Então eu instalei para ver como que iria ser. Para ser sincero, eu não tava com muitas expectativas não, mas aí, quando eu coloquei para rodar, cara, coloquei na resolução, deixa eu ver aqui qual é a resolução que ele roda, 1280 por 768. Óbvio que ele não está rodando
no máximo, no melhor que ele pode rodar, mas nós estamos falando de um portátil, de um notebook que tecnicamente não era nem para rodar jogos pesados, mas ele roda e roda muito fluido. Nas configurações que eu estou jogando, que é a resolução 1280, tá rodando lindamente, sem travar em nenhum momento. Pode estar com o carro na velocidade máxima, pode estar no meio de missão, um monte de coisa acontecendo, ele simplesmente não trava. Então eu tenho um computador aqui que dá para trabalhar e dá para jogar também. A usabilidade no dia a dia do Xiaomi Mi Air é muito agradável. Eu vou colocar aí na tela para você ver o tempo que ele leva para dar um boot. Pontos negativos que eu encontrei no Xiaomi Air. A primeira coisa é que ele vem de fábrica com o Windows 10 chinês. Então, se você for adquirir esse notebook, saiba que você precisa instalar manualmente o Windows 10 versão global e que tenha português ou inglês da sua preferência. Mas você vai precisar fazer isso manualmente ou pedir para alguém fazer isso para você. A chave do Windows que vem na versão 10 chinesa, ele não funciona o chinês para o global. Eu já tentei fazer isso. Então eu tive que utilizar uma chave minha que eu já tinha de Windows 10 e funcionou tranquilamente. Na verdade, nem era do Windows 10, era uma chave que eu tinha do Windows 8 original. Então ele serviu tranquilamente para o Windows 10 e aí sim eu fiz essa instalação. Eu recomendo que você compre uma chave original ou se você tem um computador velho em casa, dá uma olhada na chave dele que pode ser que ele funcione para o 10, tá? Porque você vai precisar das atualizações que o Windows 10 faz de forma automática. Placa de vídeo, trackpad, tudo isso foi automático com o próprio Windows 10. Eu até tentei instalar a placa de vídeo manualmente, só que ficou pior ainda. Então deixa que o Windows 10 faz o trabalho por você, por isso que eu recomendo que seja o original, que essas atualizações que ele faz de forma automática já vai deixar o seu notebook perfeito para uso. A segunda coisa é em relação ao layout do teclado. Como ele é um computador que veio da China e o layout dele é um layout americano, ele não tem o cedilha e o tio. Então o que eu faço? Eu utilizo uma manha. Eu deixo dois layouts configurados. O primeiro layout é o layout em português e o segundo layout é dos Estados Unidos internacional. Então quando eu quero utilizar cedilha e tio, eu sempre deixo por padrão eles aqui na versão em português. Agora, quando eu preciso utilizar ponto de interrogação, barra, aí eu troco para o layout Estados Unidos inglês internacional, utilizando tecla Windows e barra de espaço. Apertou tecla Windows barra de espaço, ele automaticamente faz isso para você, ele troca o layout. Se eu quiser uma forma mais rápida de fazer isso, de fazer uma interrogação, por exemplo, eu aperto o atalho Alt W. O Alt W, ele faz um ponto de interrogação e assim eu não preciso de Windows e barra de espaço. Porém, para o meu trabalho, eu uso sempre um teclado sem fio. Então, esse teclado sem fio aqui, ele se conecta por esse receptor aqui, então eu conecto ele no USB, uso teclado e mouse porque eu utilizo no meu trabalho com o suporte que você viu, nesse suporte aqui, porque fica melhor para mim, para eu ter uma altura da tela nos meus olhos e não trabalhar olhando para baixo, porque senão pode lesionar a sua coluna, pode ficar doendo o seu pescoço. Isso para quem trabalha em casa, para quem trabalha o dia inteiro no computador, você tem que pensar nessas mínimas coisas porque fazem total diferença futuramente. Quando eu estou utilizando o meu teclado sem fio, eu não tenho problemas com isso, porque ele é um teclado pensado em um layout brasileiro. Então ele tem tudo aqui, tem o cedilha, tem todas as coisas, então não tem problema com ele. Bom, a minha conclusão é a seguinte: o Xiaomi Air, ele entrega beleza, portabilidade, ele é pouco maior do que uma revista. Olha só o quanto que sobra aqui de uma revista para ele. Dá para você levar ele para todo lugar, ele é muito leve, ele entrega autonomia de bateria, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa, que é não ficar na mão enquanto está utilizando, e ele entrega uma das coisas mais importantes também, poder de processamento. Dá para você fazer coisas mais que requerem mais de um computador, como por exemplo edição de vídeo, edição de áudio e até mesmo jogar. Em outras palavras, se você
você precisa utilizar para faculdade, para trabalho, para se divertir, ele vai te atender em todas essas camadas. Se o seu nível de match, ou seja, de combinação, for alta com o Xiaomi Mi Air, eu vou deixar o link na descrição. O primeiro link vai ser a mesma versão que eu estou utilizando, que é de 13.3 polegadas com o poder de processamento que ele tem. Mas vou deixar também uma com poder de processamento menor, que é de 12 polegadas, e com 13 polegadas, mas mais top de linha ainda, ou seja, ele tem um processamento maior. Vou deixar todas essas versões abaixo na descrição. Os links vão te levar para a Gearbest, que é uma loja parceira aqui do canal há muito tempo, uma loja confiável, que foi a mesma loja de onde veio o meu. E se você não sabe como comprar lá, se você até mesmo já tentou, mas não entendeu direito, eu já vou deixar também um link com um tutorial passo a passo de como você fazer uma compra na Gearbest. Para quem quer saber de detalhes sobre importação, esse notebook levou para mim 13 dias para chegar até o Brasil. Quando chegou no Brasil, ele levou somente 4 dias para chegar disponível aqui na minha cidade para eu retirar. Isso foi muito rápido mesmo, nunca é garantido, não dá para saber quanto tempo vai levar. Já teve produtos meus que chegaram em tempo recorde, já teve produtos meus que demoraram muito para chegar, então nunca dá para saber direito. Mas se você utilizar a BR Express, que é o que eu falo lá no tutorial passo a passo, as grandes chances são de chegar muito rápido. E ele foi taxado no valor de R$200. É praticamente certeza, quase certeza que ele vai ser taxado, e a média tem sido essa de R$200. Também é algo que não é 100% garantido, mas tem sido essa média que eu recebo de taxação. Bom, se você ficou com alguma dúvida sobre o Mi Air, me diga aí nos comentários que eu vou responder assim que possível, ou então me envie um tweet em SanclerM. Ok? Eu espero que você tenha curtido esse review. Obrigado por assistir, te espero aqui no próximo vídeo. Paz! Let's go! Nossa, velho, não vou não, esse não.